Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos, né? Hoje, sexta-feira, final de semana, início do final de semana, vamos fazer a correção do exercício, né, que eu tinha deixado para casa para vocês na segunda-feira, que foi sobre geometria molecular e ligações intermoleculares. Bom, pessoal, para começarmos a nossa aula de resolução de exercícios, eu resolvi primeiro fazer um resumo de todo o assunto que nós vimos de geometria molecular e forças intermoleculares, para que o conteúdo fique bem fixado na mente de vocês e a gente possa fazer a correção do exercício sem nenhum tipo de dúvida, que não sobre nenhum tipo de dúvida. Bom, quando for na segunda-feira, nós vamos iniciar um assunto novo, tá? E aí eu vou fazer novamente a explicação do assunto novo e farei algumas questões e deixarei uma atividade para vocês fazerem, que vocês devem me enviar até quinta-feira para poder a gente fazer a correção na sexta. Então, basicamente, as nossas aulas vão funcionar mais ou menos seguindo essa ideia, né? Segunda-feira eu explico o conteúdo e faço algumas questões, né? As questões resolvidas por mim, para poder vocês terem uma ideia de como é cobrado esse assunto dentro das questões. E quando for na sexta-feira, a gente faz um resumo do assunto, né, que nós vimos na segunda e fazemos as atividades. Bom, lembrando que se vocês ficarem com alguma dúvida em alguma questão ou em alguma explicação, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp no nosso horário de aula, né? Então, nós tínhamos aula na segunda, estamos tendo aula hoje na sexta-feira, né? Sempre no horário das nossas aulas. Então, no caso, hoje estarei disponível no grupo do WhatsApp para vocês de 8h40 até por volta das 10h40, né? Mais ou menos esse é o nosso horário de aula, pois nós tínhamos um intervalo aí, né, de 9h30 às 9h50 e começava de 9h50 até às 10h40. Então esse é o nosso horário de aula. Vocês podem entrar em contato comigo caso fique alguma dúvida, ok? Bom, vamos para o resumo do assunto. Primeiro, como o próprio tema aborda, então nós temos o assunto de geometria molecular e forças intermoleculares. Bom, no caso de geometria molecular, eu já havia falado para vocês que no caso, o estudo da forma geométrica que a molécula vai assumir. Então, a partir das ligações covalentes que são formadas entre os elementos químicos, a molécula ela pode assumir geometrias diferentes. E aí a gente estudou algumas dessas geometrias, né? Eu havia falado para vocês que não são todas as geometrias que vão estar presentes aqui nesse conteúdo, né? Tem outras geometrias, porém não são cobradas tanto em questão. Então o livro de vocês foca mais nessas geometrias que serão apresentadas, mas a nível universitário tem mais geometrias possíveis. Bom, falando no tema do nosso assunto, né, geometria molecular, como eu havia falado para vocês, essa geometria ela vai se dar em cima de uma teoria, que é a chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Parece um nome muito grande, né, uma frase, na verdade, só que a ideia é bem simples. Vocês estudaram que cada elemento, né, ele tem um determinado número de elétrons na camada de valência. Vocês também já têm conhecimento que os elétrons eles têm carga negativa. Então, se eles têm carga negativa, os elétrons eles vão tender a se repelir, se afastarem o máximo possível. E é justamente esse afastamento máximo possível que vai formar a geometria molecular. Lembrando sempre que, no caso, está relacionado a moléculas que fazem ligações covalentes, tá? Essas ligações elas se mantêm durante o tempo de vida da molécula. Então, a geometria tridimensional das moléculas é determinada pela orientação relativa de suas ligações covalentes. Então, são as ligações que são chamadas de covalentes, né? São moléculas covalentes que vão possuir geometrias moleculares.
E aí vai se dar em cima da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência ou de valência. Bom, visto isso, nós somos para os casos específicos. Então, casos de moléculas diatômicas, moléculas formadas por dois átomos. Pode ser átomos iguais, como nesse primeiro caso, e pode ser átomos diferentes, como nesse segundo caso. No primeiro caso, nós temos aqui uma molécula de O2, gás oxigênio. Então, tem um oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio. Como o oxigênio ele está na família 6A, possui 6 elétrons na camada de valência, e esse outro átomo de oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência, eles vão necessitar de fazer ligações, a fim de estabelecer o octeto completo. Ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Nesse caso, no caso do átomo de oxigênio, há necessidade de fazer uma dupla ligação. E aí está sendo simbolizada aqui a dupla ligação, tá? Para que ele atinja o octeto completo. Nesse caso, se você observar aqui a fórmula geométrica, você verá que a molécula ela forma uma geometria, uma ideia linear entre seus átomos. É por isso que a geometria ela é chamada de linear. E o ângulo formado por essa linha é um ângulo de 180 graus. Então, no caso de moléculas diatômicas formadas por átomos de um mesmo elemento químico, nós temos o caso de geometrias lineares, com ângulo de ligação de 180 graus. Já nesse segundo caso, nós temos aqui um exemplo de uma molécula de ácido clorídrico. Obviamente, o hidrogênio ele é um elemento da tabela periódica, o cloro é outro. Nesse caso, são elementos diferentes. Porém, existe aqui uma ligação. O hidrogênio está na família 1A, cloro, família 7A. Eles necessitam fazer uma ligação covalente. Para que o hidrogênio se iguale ao gás hélio, com 2 elétrons na sua camada de valência, e o cloro se iguale aos demais gases nobres, com 8 elétrons na camada de valência. Nesse caso, a fórmula geométrica da minha molécula também vai ser uma ideia linear, tá? Com um ângulo de ligação de 180 graus. A partir daí, nós somos para os exemplos das moléculas triatômicas, moléculas estas formadas por 3 átomos. E nós temos 2 casos de geometrias diferentes para no caso das moléculas triatômicas. No caso da ausência de elétrons não envolvidos, no átomo central. Então, sempre quando eu estou falando de elétrons não envolvidos, eu estou observando o átomo central, o átomo do centro. Nesse caso aqui, eu tenho uma representação de uma molécula de CO2, dióxido de carbono. Então, eu tenho o carbono aqui em cinza, tá? Família 4A, e eu tenho 2 oxigênios, família 6A, que está sendo representado por essas bolinhas vermelhas. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e o carbono tem 4. Ora, cada átomo de oxigênio necessita fazer 2 ligações e o átomo de carbono ele necessita fazer 4. Então, a formação de 2 ligações duplas, tá? E quando você observa essa imagem dessa minha molécula, vocês podem configurar sua geometria como linear, com um ângulo de ligação de 180 graus. Então, um ângulo formado aqui pela minha molécula é um ângulo de 180 graus. O segundo caso seria para o caso de elétrons livres, que irão repelir o eixo das ligações da molécula. Nesse caso, ela vai ter uma geometria angular. Então, eu tenho aqui um exemplo da molécula de água, tá? H2O, eu tenho oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, e nesse caso eu tenho um par de elétrons não ligantes aqui no oxigênio, tá? Fazendo com que o oxigênio empurre essas ligações de hidrogênio para baixo, diminuindo esse ângulo de 180 graus, o que seria aqui uma linha reta, ela torna-se apresenta uma diminuição do seu ângulo, formando assim uma geometria que nós chamamos de angular,
com ângulo de 104,5 graus. Bom, pessoal, dando continuidade, né, à nossa revisão, nós vimos o caso de moléculas com 4 átomos, né? E aí nós tínhamos também dois casos. No caso do átomo central, ele não apresentar elétrons não envolvidos, né, na ligação, e o caso do átomo central apresentar elétrons livres, tá? Vamos primeiro ver o caso do átomo central sem apresentar elétrons livres. Então, nesse caso aqui eu tenho o boro, tá? 3 elétrons na camada de valência, família 3A, e eu tenho aqui o flúor, né? Família 7A, 7 elétrons na camada de valência. Nesse caso, há necessidade de uma ligação covalente para cada átomo de flúor, tá? Para que o flúor fique com 8 elétrons na camada de valência e o boro ele acabe ficando com 6. Aí vocês podem questionar, mas professor, não é para os átomos eles obedecerem à regra do octeto, 8 elétrons na camada de valência? Sim, em regra sim, mas existem alguns elementos que eles podem ficar estáveis com menos do que 8 elétrons, como no caso do boro, do berílio, né? E existem elementos que eles podem extrapolar a regra do octeto, pode ficar com 10 e até 12 elétrons no seu compartilhamento total. Porém, como eu havia falado para vocês, a gente só estuda nível de ensino médio, tá? Aqueles que mais aparecem em questões, os casos mais simples, tá? E aí esses casos particulares de extrapolação da regra do octeto, vocês não veem nesse nível de ensino médio. E aí nós temos aqui uma geometria, né, que forma um triângulo. Se você unir cada átomo desse de flúor, você vai ver que há a formação de um triângulo. Ou seja, a geometria aqui da minha molécula ela é trigonal, com um ângulo de ligação de 120 graus. O outro caso era no caso na presença de par de elétrons não envolvidos em uma ligação no átomo central. Então, nesse caso aqui eu tenho nitrogênio, família 5A, 5 elétrons na camada de valência. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho aqui ele unido a 3 átomos de hidrogênio. Hidrogênio necessitando fazer uma ligação para ficar semelhante ao hélio, tá? Então, o nitrogênio fica com 8 elétrons na sua camada de valência. São 5 que ele tem, com mais 3 dos hidrogênios, fica com 8. E cada hidrogênio fica com 2. Só que, diferente desse primeiro caso aqui, o átomo central ele tem um par de elétrons não ligantes. E aí o que vai acontecer? Esse par de elétrons não ligantes ele vai empurrar, tá, essas ligações para baixo, diminuindo assim o ângulo de suas ligações. Então vai formar aqui uma geometria piramidal. Se vocês acompanharem a seta, ó, dá para formar aqui embaixo um triângulo. E unindo os vértices desse triângulo aos elétrons não ligantes, vocês formam uma imagem de uma pirâmide com um ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos. E aí nós vimos o último caso que foi com moléculas com 5 átomos. E aí nós vimos no caso aqui, né, da presença de pares de elétrons não ligantes no átomo central. Então nesse caso aqui, ó, carbono família 4A, 4 elétrons na sua última camada. Cloro família 7A, 7 elétrons na sua última camada. Havendo-se a necessidade, ó, de formar uma ligação covalente, né, com cada um desses átomos de cloro, ok? Ficando assim um carbono com 8 elétrons da sua última camada e cada átomo de cloro também com 8 elétrons da sua última camada, formando uma geometria tetraédrica com ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos. E aí eu coloquei um quadro resumo, né, para que pudesse resumir todas essas ideias e geometrias moleculares. E aí eu vou explicar o quadro resumo para vocês. Nós temos aqui o primeiro passo, as fórmulas eletrônicas, né, mostrando quantos elétrons possui na última camada, né, e quantas ligações são necessárias para cada caso. Segundo caso, distribuição dos pares de elétrons. Então,
coloquei aqui, né, as formas que são encontradas pela distribuição. Terceiro passo, determinação da fórmula da geometria molecular. E o quarto passo, o modelo molecular. E aí vamos ver cada caso. Eu tenho aqui primeiro o ácido clorídrico, né? Eu tenho o hidrogênio, família 1A, um elétron na sua última camada. Tenho aqui o cloro, família 7A, 7 elétrons na sua última camada. Havendo aqui a necessidade de uma ligação, né, covalente entre o hidrogênio e o cloro. E aí, ó, pessoal, toda molécula biatômica, ou seja, toda molécula formada apenas por dois elementos químicos, sua geometria ela sempre vai ser linear. Como eu tenho aqui um compartilhamento, representa aqui com um tracinho entre o hidrogênio e o cloro. Geometria, ó, linear. E aqui eu tenho o meu modelo molecular. Segundo caso, dois pares. Então eu tenho aqui, ó, duas nuvens eletrônicas, tá? Eu não estou falando que eu tenho dois elementos. Eu tenho dois elementos sim, mas eu tenho aqui 3 átomos, tá? E aí vai haver a formação de dois pares. No caso, carbono, 4 elétrons na sua última camada. Oxigênio, 6 elétrons na sua última camada. Cada átomo de oxigênio vai fazer duas ligações com o oxigênio, formando aqui ligações duplas. E aí, ó, eu tenho segmento de reto, ó, tá vendo? Novamente, não tenho pares de elétrons não ligantes no meu átomo central, e aí forma uma geometria linear, tá? Tem aqui o modelo molecular. Terceiro caso que nós temos aqui, no caso de 3 pares eletrônicos. Eu tenho aqui uma molécula, na verdade, né, com 4 átomos. Tenho um átomo de oxigênio, um de carbono e 2 de hidrogênio. E aí, ó, o carbono, elemento central, 4 elétrons na sua última camada, né? Hidrogênio, família 1A, 1 elétron na sua última camada. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons na sua última camada. Obviamente, o oxigênio vai precisar fazer duas ligações, ficando estável o oxigênio, só que o carbono ainda não fica estável, ele fica com 6. E aí a necessidade de fazer uma ligação para cada átomo de hidrogênio, formando aqui, ó, se você for unir o átomo de hidrogênio com o do oxigênio e com o outro átomo de hidrogênio, um triângulo, formando uma geometria trigonal plana. Isso se dá pelo fato de o carbono não apresentar elétrons não envolvidos na sua última camada. Aqui nós temos o quarto caso, onde eu tenho um átomo de enxofre ligado a 2 átomos de oxigênio. Então eu tenho aqui um total de 3 átomos. Só que nesse caso, o enxofre, família 6A, oxigênio também família 6A. Cada oxigênio necessita fazer uma dupla ligação, né, com o enxofre. O enxofre tem 6, 7 e 8, ó, tá? Ele vai 2, 4, 6, né? Ele vai fazer aqui uma dupla ligação, o oxigênio se torna estável. Porém, esse outro oxigênio aqui não fica estável, né? Tá com apenas 6, e aí vai haver uma formação de uma ligação dativa, tá? É um empréstimo. O enxofre ele vai emprestar um par de elétrons para o oxigênio para poder ele ficar estável. Ligação dativa. E aqui ainda há a presença de um par de elétrons não ligantes. Nesse caso, ó, formaria um triângulo, porém, né, esse par de elétrons não ligantes está empurrando essas ligações para baixo, diminuindo esse ângulo que seria de 120 graus do triângulo, né? E aí a geometria ela se torna angular. Neste outro caso, quinto caso que nós temos aqui carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, carbono família 4A, tá? 4 elétrons na sua última camada, hidrogênio família 1A, 1 elétron em sua última camada, necessitando aqui, ó, o carbono fazer uma ligação com cada átomo de hidrogênio. Não fica elétrons sem fazer ligação, no caso o carbono, cada hidrogênio está fazendo uma ligação covalente. Isso se dá uma geometria espacial tetraédrica. No outro caso, nós temos aqui o nitrogênio, família 5A, hidrogênio, família 1A, nitrogênio fazendo 3 ligações aqui para adquirir sua estabilidade,
e ele ainda fica apresentando um par de elétrons não ligantes, né? Empurrando essas geometrias para baixo. Se você observar aqui o caminho da seta, ó, vai formar um triângulo aqui embaixo, e unindo cada vértice desse triângulo a esse par de elétrons não ligantes, forma uma geometria piramidal. E no último caso, nós temos aqui uma molécula de água, oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, tá? Oxigênio formando uma ligação para cada átomo de hidrogênio, perdão, havendo aqui ainda a presença de dois pares de elétrons não ligantes. Nesse caso, forma uma geometria angular. Então esse foi um quadro resumo. E aí nós passamos para o tópico, né, do caso das polaridades das moléculas. E aí nós temos uma imagenzinha, né, do Homer se perguntando por que óleo e água não se misturam. Bom, pessoal, óleo e água não vão se misturar justamente devido à questão da polaridade de suas moléculas. No caso do óleo, ele é classificado como uma molécula apolar, tá? Para eu classificar a molécula como apolar ou polar, eu posso observar duas coisas: ou a fórmula geométrica da molécula, né, se ela estiver se anulando, ou a eletronegatividade dos átomos envolvidos. Se não houver diferença de eletronegatividade, a molécula vai ser apolar. Já no caso das substâncias polares, como no caso da água, há uma diferença de eletronegatividade entre seus átomos. No caso, o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. E aí, no caso, evidenciando a ligação polar. Ou pode se dar através da geometria da molécula. Se a geometria da molécula não estiver se anulando, né, no caso, nós vamos ter uma substância polar. Dando continuidade a isto, por que eles não se misturam? Justamente pelo fato de que na química semelhante dissolve semelhante. Então o óleo ele só será dissolvido em compostos apolares. E a água ela só terá solubilidade em compostos polares. Ok? E aí nós passamos para a questão das ligações intermoleculares, que são as ligações que ocorrem entre as moléculas, né, de determinados átomos. E aí nós vimos três casos. A questão das forças de Van der Waals ou forças de London, ou também chamada de dipolo induzido, né? Essas ligações são as mais fracas, são as ligações que ocorrem entre moléculas apolares ou entre gases nobres. Dentre os três tipos de ligações, essas são as mais fracas. Lembre que moléculas apolares são moléculas quando são formadas por mesmo elemento químico, e os gases nobres por si só, eles têm uma dificuldade de reagir com outros elementos, então essa ligação ela é bem fraca, facilmente pode ser quebrada. O outro tipo de ligação que nós temos são as chamadas forças de dipolo permanente. Então, essas forças vão ocorrer entre moléculas polares, né? De modo que a extremidade negativa do dipolo de uma molécula se aproxime da extremidade positiva da outra molécula. Então, eu vou ter uma atração entre um polo negativo e um polo positivo. Ora, quando você aproxima, por exemplo, um ímã de polos diferentes, polo positivo e polo negativo, que eles se juntam, você não tem o que utilizar uma força para poder separá-los? É justamente essa ideia que nós vamos ter aqui no caso das ligações de dipolo permanente e dipolo permanente. Vai haver uma atração eletrostática entre a extremidade negativa e a extremidade positiva, conferindo uma maior força de ligação entre suas moléculas. Força esta maior do que no caso das forças de Van der Waals ou forças de dispersão de London. E por último, nós tivemos as ligações de hidrogênio, que são as ligações que nós temos mais fortes, que é quando ocorre a molécula, ela é polar, e o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletronegativo e de pequeno raio. No caso, simplificando, é quando eu tenho um hidrogênio ligado a fluoxigênio ou nitrogênio. Bom, pessoal, com isso
a gente fecha a parte inicial da nossa aula de revisão do conteúdo, né? Essa aula foi mais rapidinha do que a última que nós tivemos, né? E eu deixei justamente vocês com as atividades do livro, da página 423 e 424, né? Só que aí, no caso, eu passei essa atividade para casa. Hoje nós vamos fazer a correção desse exercício. Então, nesse caso, não é mais possível que você envie as fotos dessas questões, pois nós já iremos trabalhar com elas agora, tá? E aí, vamos lá. Primeira questão, ela diz o seguinte: considerando-se o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, que vem da sigla do inglês, né? Essa teoria, as moléculas que apresentam geometrias lineares, trigonal plana, piramidal e tetraédrica são respectivamente. Então ele quer uma molécula linear, então essa primeira molécula deveria ser linear, segunda molécula trigonal plana, terceira molécula piramidal e a quarta molécula tetraédrica. Então vamos à explicação para poder marcarmos a opção correta. Podemos afirmar que as moléculas que apresentam geometria linear, trigonal plana, piramidal e tetraédrica são respectivamente. Então, BeH2, eu tenho aqui uma geometria linear, eu tenho berílio, família 2A, tá? Ele vai fazer duas ligações, uma ligação para cada átomo de hidrogênio, ficando com a sua última camada com 4 elétrons, tá? Eu falei para vocês que existem elementos que eles vão ficar estáveis mesmo com menos do que 8 elétrons na camada de valência. Nesse caso, o berílio, né, formando uma geometria linear. BF3, nós vimos na revisão e nós vimos na aula também, né? Eu tenho aqui o boro, família 3A, ligada a 3 átomos de flúor, né, família 7A, fazendo uma ligação covalente com cada átomo de flúor, geometria trigonal plana. PF3 é muito semelhante à da amônia, que é um NH3, tá? Eu tenho aqui o fósforo, família 5A, ligada a 3 átomos de flúor, família 7A, tendo aqui uma ligação com cada átomo de flúor e havendo aqui a presença de um par de elétrons não ligantes, empurrando as demais ligações para baixo, formando aqui uma ideia de uma pirâmide, piramidal. E por fim, geometria tetraédrica, eu tenho aqui o SiH4, né? Si formando 4 ligações para cada átomo de hidrogênio. Eu não estou dizendo, pessoal, que não tem alternativas, que a correlação não esteja correta. Por exemplo, aqui NH3 é piramidal? Só que o erro vai estar em SO2 ser linear. Ela não vai ser linear, ela vai ser angular. A gente já tinha visto isso, né? Então, pode aqui ter uma alternativa falsa, né, e as demais verdadeiras. A única que vai se encaixar, né, nesse caso, vai ser a letra B. Sobre esse aspecto, podemos ainda ressaltar que a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência trata-se de um modelo químico, segundo o qual é feita a predição de que sua geometria molecular é dada por meio da repulsão eletrostática entre os elétrons da camada de valência da molécula em questão. Então, pessoal, nossa alternativa, letra B. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né, e que vocês tenham acertado a questão. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: os tipos de ligações químicas nos compostos NH3, então, qual tipo de ligação? Ele não quer saber a geometria, né? CO2, F2O3, Cl2 e Ki são respectivamente. Então, pessoal, a gente tem que dar uma olhada, né, para poder ver. No caso aqui da molécula de NH3, eu tenho uma geometria piramidal e eu tenho um par de elétrons não ligantes. Nesse caso, o par de elétrons não ligantes, né, ele vai fazer com que esse par de elétrons não ligantes, ele se anule, né? Nesse caso, ele puxa a ligação para cima, né, fazendo com que essa ligação, essa molécula, ela tenha um momento dipolar diferente de zero, fazendo com que sua molécula se torne polar.
No caso do CO2, também é polar, mas não vai se dar pelo fato de que há elétrons livres no átomo central. Nesse caso não há. Porém, né, o oxigênio ele é mais eletronegativo, né, do que o carbono. E aí torna a molécula polar, né? E aí nós temos a questão do FeO3, trata-se de uma ligação iônica, né, pessoal? Lembre lá do assunto de ligações iônicas. Eu tenho aqui um metal, tenho uma metal. O ametal carga -2, família 6A. Eu tenho aqui o ferro, família 3A, nesse caso aqui, carga +3. E aí vai haver a inversão dessas cargas, ok? Então, ligação iônica. No caso aqui do Cl2, é uma molécula apolar, pois eu tenho cloro ligado a outro átomo de cloro. Então, vai puxar um para o lado, outro para o outro, se anulando, pois ambos têm a mesma força. E eu tenho aqui, por fim, o Ki, também é ligação iônica. Eu tenho aqui o metal, né, família 1A. Eu tenho aqui um ametal, ou também chamado de não metal, família 7A. E aí carga -1, carga +1, invertendo-se as cargas, né, torna-se uma ligação iônica. Então, sem sombra de dúvida, resposta letra A. Indo agora para a terceira questão, ela diz o seguinte: a partir dos conceitos da teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência, assinale a ou as, alternativa ou alternativas, correta ou corretas a respeito da geometria das polaridades da molécula. Então eu tenho aqui 0,1. As moléculas de dióxido de carbono, disulfeto de carbono, difluoreto de xenônio são lineares e polares. 2. As moléculas de trióxido de enxofre e de trifluoreto de boro são lineares e, portanto, são polares. 0,4. A molécula de água e a molécula de amônia apresentam pares de elétrons livres e a polaridade é diferente de 0. 0,8. Por apresentarem geometria tetraédrica, as moléculas de metano, de clorometano, de diclorometano, de clorofórmio e de tetracloreto de carbono são todas apolares. E 16. Todas as moléculas diatômicas são lineares, sendo apolares quando compostas por dois átomos iguais e polares quando são compostas por dois átomos diferentes. Então, pessoal, as únicas alternativas corretas seriam a 0,1, a 0,4 e a 16, dando a soma aí igual a 21. E aí vamos lá. As moléculas de dióxido de carbono, disulfeto de carbono e difluoreto de xenônio caracterizam por serem lineares e apolares, né? Ou seja, apresentam um ângulo de 180 graus entre suas nuvens eletrônicas. E o vetor do momento dipolar é igual a 0. Então, todas essas moléculas aqui são sim lineares e apolares. 0,2 ele dizia o seguinte: as moléculas de trióxido de enxofre, trifluoreto de boro são lineares. Primeiro, trióxido de enxofre não é linear, tá? Eu já poderia matar aí. Eu tenho trióxido, eu tenho 3 oxigênios ligados a um átomo de enxofre. Nós vimos essa molécula, né? E ela não é linear. Então, a alternativa 2 é falsa. 0,4. As moléculas de água e de amônia apresentam par de elétrons livres e polaridade diferente de 0. Verdadeiro, a molécula de água apresenta uma geometria angular e, no caso da amônia, uma geometria piramidal. Tem por característica a presença de par de elétrons livres, né? E a polaridade da molécula ela é diferente de 0. 0,8. Ele coloca, por apresentar geometria tetraédrica, as moléculas de metano, de clorometano e de diclorometano, de clorofórmio e de tetracloreto de carbono são todas apolares. Pessoal, nem todas essas moléculas são apolares, ok? Algumas delas sim, como por exemplo metano, ela é apolar? É, mas nem todas essas outras aqui, né? Clorometano não é, tá? Diclorometano. E aí, no caso, torna a alternativa 0,8 falsa. A alternativa 16, ele coloca todas as moléculas diatômicas são lineares? Sim, toda molécula diatômica é linear. Ela pode ser apolar se for formada por átomos iguais, porque eles vão se anular, ou pode ser, né, polares se forem formadas por átomos diferentes.
E aí vamos para a nossa quarta questão. Ela diz: os ácidos de maior ou menor grau prejudicam quando manuseados ou podem causar danos só se chegarmos perto. Alguns deles, em temperaturas ambientes, são gases. Isso se deve ao fato de apresentarem baixas temperaturas de ebulição e sua inalação pode provocar irritação das vias respiratórias. De acordo com a tabela a seguir, determina a ordem crescente de temperaturas de ebulição dos ácidos. Então ele dá aqui as massas moleculares, ele quer saber a temperatura de ebulição. Não está tão relacionado ao nosso assunto, mas vamos lá. Quanto maior a nuvem eletrônica, tá? Quanto maior a nuvem, né? Ou massas moleculares de alguns casos específicos, a maior atração atração intermolecular e, consequentemente, maior a temperatura. Então, ele coloca o seguinte, né? Quanto maior a nuvem eletrônica, né, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Então, aqui, ó, quanto maior a massa, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Então, teria aqui na letra A, né, H2S como sendo menor massa molecular, maior H2SE, né, possui maior do que o H2S, e o H2TE, como tem maior, ele seria o maior entre eles. Então, resposta letra A. Bom, quinta questão. O sulfeto de hidrogênio, H2, é um dos compostos responsáveis pela halitose, ou mau hálito. Ele é formado pela reação das bactérias presentes na boca com restos de alimentos. Apesar de apresentar estrutura semelhante à da molécula de água, o H2S, tá, é um gás a temperatura ambiente e pressão atmosférica. Por que apresenta? Então, por que ele é um gás, né? Resposta seria a letra A, por causa das forças intermoleculares mais fracas. No caso da água, eu tenho uma ligação de hidrogênio. Aqui eu não tenho uma ponte de hidrogênio, né? Então, porque apresenta ligações intermoleculares mais fracas do tipo dipolo-dipolo, né? Ou dipolo permanente. Por isso, tende a volatilizar mais facilmente. A água, H2O, por sua vez, apresenta ligações de hidrogênio, que o torna a ligação mais forte entre todas elas, ok? Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim, tá? Desejo a todos um bom final de semana, bons estudos, tá? Vou estar liberando atividade no AVA para que vocês possam fazer, tá? Então essa vai ser a atividade de casa para vocês, a atividade do AVA, tá? Na segunda-feira nós iniciamos com um assunto novo, tá? Vou deixar vocês com um videozinho, tá, de experiência sobre ligações químicas e até a próxima aula. Tchau! Hoje eu vou mostrar para vocês 4 experiências muito legais e super fáceis de fazer em casa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a última. Fica até o fim. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, vou gravar esse vídeo usando um telefone celular. A LG está lançando o G8S Think, é um celular muito top de linha, octa-core, 6 GB de RAM, 128 GB de memória interna expansível, você consegue colocar um cartão e aumentar ainda mais essa memória. Tem 3 coisas dele que eu queria mostrar para vocês. Ele tem do lado da câmera frontal aqui uma espécie de um radar que se chama Time of Flight, ou tempo de voo. Por que é isso? Você tem um infravermelho aqui, uma luz infravermelha que é emitida, e ela bate nos objetos, volta aqui e ele consegue perceber o tempo que essa luz demorou para ser refletida e voltar. E com isso, ele consegue mapear em 3D tudo que tiver na frente do celular. E isso é muito legal. Primeiro, porque na hora em que você for tirar foto no modo retrato, ele consegue ver a posição do seu rosto e desfocar o fundo baseado nessa concepção 3D que ele tem de você. Esse sensor também faz que a identificação biométrica vá para outro nível. Esse celular tem aqui o identificador de impressão digital, então você desbloqueia o celular colocando o dedo aqui atrás, normal. Ele tem um leitor de face, só que aí ele não tira uma foto da sua cara, ele vai escanear o seu rosto em 3D. Isso é legal porque nunca uma pessoa vai poder colocar uma foto na frente e fingir que é você, e mais, funciona no escuro normalmente, porque o que está iluminando o seu rosto é o infravermelho e não a luz do celular, você nem vê esse infravermelho.
E tem mais um jeito de você entrar no celular, que é lendo as veias da sua mão. O infravermelho consegue ver as veias da mão. A gente já fez uma experiência aqui no Manual do Mundo mostrando isso, um aparelho que a gente consegue enxergar as veias. E aí é só você colocar a mão na frente do celular que ele desbloqueia. Aliás, a gente acabou de descobrir que a nossa câmera consegue ver o infravermelho que está sendo emitido aqui na frente. Olha só que legal, esse LED piscando é o infravermelho fazendo escaneamento. Se a gente tem um mapeamento 3D, isso significa que o celular consegue entender os meus gestos. Então eu coloco a mão aqui em cima, ele viu que eu tô com a mão, eu consigo, por exemplo, entrar no YouTube, dar play no vídeo e ajustar o volume dele. Isso pode parecer meio inútil, mas imagina você lavando louça, fazendo uma receita ou fazendo uma experiência do Manual do Mundo com a mão toda suja de graxa e aí você tem que consultar um vídeo, você não precisa encostar no celular. A segunda coisa que é animal nesse telefone é o som. Ele tem um estéreo real, tem duas caixas com a mesma potência, uma de cada lado, então quando você bota um som estéreo, você ouve perfeitamente, não fica aquele negócio de um lado tá mais alto que o outro, uma coisa estranha. O som fica tipo torto, né? Caindo para um lado. E outra coisa é que quando você pluga o fone de ouvido, tem uma tecnologia que se chama DTS-X, que simula um ambiente 3D, dá a impressão que você está no cinema. E a terceira coisa, que é o mais importante pra gente nesse vídeo, é a câmera desse celular. Ela tem várias formas de inteligência artificial. No modo Smart Selfie, que eu acho um dos mais legais, você tira a foto do fundo, de onde você quer que seja o fundo da sua selfie. Vou pegar o cenário do Manual do Mundo, por exemplo. Depois, ele vira a câmera para você tirar uma foto sua. E aí ele junta as duas coisas. Isso quer dizer que, se você estiver naquele lugar cheio de gente, que você não encontra a posição para tirar selfie, você tira lá do cenário sem ninguém e ele te coloca em cima depois. Outra coisa que eu acho bem legal é o modo estúdio, em que você tem uma luz virtual aqui dentro do celular, você coloca na posição que você quiser e tira a foto como se aquela luz existisse. A câmera traseira é tripla. Você tem uma lente comum, uma grande angular, boa para você tirar foto no lugar apertado, tipo dentro do carro, e uma teleobjetiva, que é para dar aquele zoom animal. E você consegue tirar fotos usando as três ao mesmo tempo. Se você tá achando que é muito blá blá blá, não tem certeza se a câmera é boa mesmo, vamos fazer o seguinte: a partir de agora a gente vai desligar a câmera que a gente grava todo dia aqui no Manual do Mundo e vai gravar só usando o LG G8S Think, fechou? Vamos fazer então 4 experiências que são baseadas num tal de efeito Marangoni. O efeito tem esse nome estranho porque quem conseguiu descrever esse efeito lá no século XIX foi um físico italiano chamado Carlo Giuseppe Matteo Marangoni. E para a gente entender o efeito Marangoni, a gente tem que pensar nas moléculas da água. Sei que é meio estranho pensar em moléculas da água porque a gente consegue ver as moléculas da água, mas pensa aí então em várias bolinhas formadas por 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio, e elas tentam ficar uma perto da outra o tempo todo. Elas têm uma atração entre si muito forte, mais ou menos como se fossem várias pessoas querendo se agarrar o tempo inteiro, ou como se fossem esses ímãs aqui, que eles se atraem de todos os lados e querem ficar próximos um do outro. Essa força na água é tão grande que se a gente colocar um pedaço de aço na água, pode ser que ele não afunde. Esse aqui é o meu pedaço de aço. Se você usou a sua inteligência, você imaginou que eu não ia pegar a marreta da inteligência para mostrar que ela não afunda, né? Se a gente colocar um pedaço de aço, uma agulha, em cima da água, você vai ver que parece que a água tem uma película por cima. A agulha não afundou e ela está aí boiando na água por causa da força das moléculas de água que não querem se separar. E o nome disso aqui é tensão superficial. É por causa dessa força entre as moléculas, da tensão superficial, primeiro, que existem alguns insetos ou aracnídeos que conseguem andar em cima da água, e segundo, é por isso que existem as gotas d'água, porque se não tivesse nenhuma atração entre as moléculas, a água ia se esfarelar, não ia formar bolinhas perfeitinhas, do jeito que a gente vê assim, parada em cima de uma folha ou pendurada em algum lugar. Mas tem um detalhe interessante nessa história. Outros líquidos podem ter uma tensão superficial diferente da água ou até mexer na tensão superficial da água. O sabão, por exemplo, ou o detergente, eles enfraquecem a tensão superficial da água. Então essa atração entre as moléculas fica mais fraca. E quando você joga o detergente na água, então no ponto em que o detergente caiu, a atração entre as moléculas está fraca, mas em volta está forte. E isso faz a água se movimentar. Falando assim na teoria, fica meio estranho a gente imaginar como que isso acontece. Como a água pode se movimentar por causa de uma mudança de tensão superficial. Então eu vou fazer aqui uma demonstração que dá para entender melhor. Isso aqui é uma luva normal, tá? De látex, coloquei aqui no Becker. Você tá vendo essa superfície aqui, ela tá toda esticada. Então, cada pedacinho da luva tá puxando para um lado, puxando para o outro. Ela toda tá se puxando, assim como acontece com as moléculas de água. Isso aqui é o sabão, tá? Ele vai abrir aqui um espaço
em que não vai ter mais atração porque eu vou furar a luva. E você deve ter imaginado o que vai acontecer. Se a luva fosse água, isso quer dizer que a água iria se afastar do ponto em que foi colocado o sabão, porque as moléculas iam se puxar para fora, enquanto dentro não tem nenhuma força ali puxando. Isso quer dizer também que se tivesse uma aranha andando ali do lado do ponto onde foi jogado o sabão, a aranha ia ser arrastada pela água. A gente tem bastante tranqueira aqui no Manual do Mundo, mas no caso não tem uma aranha que anda na água para poder fazer essa experiência e mostrar a aranha se deslocando. Mas vamos fazer então nossa primeira experiência, que é quase isso. Eu vou pegar um prato e colocar um pouco d'água em cima do prato. Em cima vai um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou sujar o meu dedo com um pouquinho de detergente e você, esperto, já imaginou o que vai acontecer, né? Vamos fazer um replay com orégano? Você sacou a lógica do negócio, né? É como se o orégano fosse aquele desenhinho da aranha que eu fiz. No momento em que a gente coloca o detergente, ele vai se afastar e esse movimento é causado pelo efeito Marangoni. Vamos para a segunda experiência. Vou encher uma caixa plástica com água e depois em uma cartolina eu vou recortar um lindíssimo barco que tem um furo no meio e um rasguinho. Você achou que essas duas experiências eram meio fracas, não tinha um visual, aquelas coisas, esperava mais. A terceira experiência agora também é muito simples de fazer, mas o efeito é absurdo. Vou pegar um prato, colocar leite comum, não pode ser leite desnatado, e em seguida algumas gotinhas de corante, uma em cada canto. E agora com o sabão, a gente vai ver o tal do efeito Marangoni de um jeito um pouco diferente. Aqui não vale o seu joinha, eu sinceramente não sei o que vale. Uma coisa bacana desse experimento é que você vê que o efeito Marangoni não acontece só na superfície, ele pode acontecer por dentro também. Nesse caso a gente vê o corante sendo revolvido ali pelo movimento causado pelo efeito Marangoni. Mas Iberê, essas 3 experiências que você fez até agora, eu assisto o Manual do Mundo desde 2002 e eu já tinha visto quando você morava naquele apartamento bem pequeno e filmava tudo meio feio. É verdade, a gente já fez esses 3 experimentos no Manual do Mundo, não com a explicação tão bacana quanto a de hoje, mas o último experimento é inédito, foi um experimento que bombou pra caramba no Twitter, no 9gag, e a gente testou e viu que deu super certo. É um barquinho como aquele anterior, só que em vez de ser movido a detergente, ele é movido a tinta de caneta. Eu vou pegar uma folha pequenininha aqui de uma laranjeira que tem no manual, depois eu vou cortar uma carga de caneta e colocar uma gota bem gorda de tinta aqui na base da folha. 2 coisas importantes dessa experiência, se você for fazer em casa. Primeiro é que tinta de caneta é uma desgraça para sair da roupa. Você perdeu a roupa se encostar isso aqui em você, fechou? Mesmo se encostar na sua mão é muito chato de limpar. E outra, tem que fazer num lugar em que aquela água você consiga limpar depois ou que não tenha problema nenhum com a natureza. Por exemplo, se você fizer uma poça d'água na rua, não tem muito problema porque a tinta de caneta seca logo em seguida, aquela poça seca. Mas não é fazer isso num rio, num lago, em algum lugar que more um peixe, fechou? E agora vamos ver se aquela imagem que a gente viu fazendo sucesso em tantos lugares realmente estava dizendo a verdade. Deu uns 60% certo. Ficou bonito, mas ele deu uma volta muito pequena. Eu queria que desse uma volta maior. Vamos tentar de novo. Tem um cobertor aqui embaixo para dar um pouco mais de contraste e essa tinta de caneta ela suja menos do que eu imaginava. Depois que ela seca aqui, ela já não fica tão melequenta mais. E se você ficou em dúvida sobre como funciona isso, é como funcionou todos os outros experimentos. A gente tem uma tinta de caneta que vai ter uma tensão superficial um pouco diferente da água, então é como se tivesse, sei lá, um grupo de gente se puxando muito forte e um grupo no meio que não tá se puxando tão forte assim, e aí por causa disso isso começa a se movimentar, tá? Vai ter um movimento nessa multidão, porque os mais fortes vão acabar puxando, levando os mais fracos.
mais ou menos do jeito que você viu acontecendo ali com aquela aranha que a gente mostrou no começo. Vou fazer aqui uma última experiência de brinde, hein? Essa eu não tô nem contando nas 4 que eu falei que ia ter nesse vídeo. Vou fazer uma bolha de sabão e nessa bolha tá acontecendo o tempo todo o efeito Marangoni. A gente tem água, tem sabão, tensões superficiais diferentes, então o líquido fica se mexendo, você consegue ver se você olhar um pouquinho nesse reflexo furta-cor que aparece na bolha. E uma coisa muito legal é que se você pingar água na bolha, a água não estoura a bolha. Quando ela chega aqui, ela tem uma tensão superficial mais forte do que todo mundo e isso acaba atraindo o líquido da bolha. Então a água nesse momento vai meio que puxar o que tem em volta. É o contrário daquele exemplo que a gente deu ali na luva. Em vez de você fazer um furo, é como se você puxasse ali no meio. E a água puxa tudo e cai. Então ela não causa um rasgo na borracha, ela causaria um encolhimento naquele ponto. Vamos ver isso aí no slow motion do LG G8S Think, que você aposto que já estava até esquecendo que a gente está gravando com esse celular de tão boa que é a imagem. A gente gostou bastante.